Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma Hora Azul-Grená. Esta noite trazemos à conversa dois regressos ao Sport Clube União Torriense. Na primeira parte, vou estar eu à conversa com o Gonçalo Cruz, um dos adjuntos do Mr. Filipe Moreira. Na segunda parte, o Marco Castro vai estar à conversa com o David Rosa, o nosso lateral direito. Não se esqueça de visitar a nossa fan store, onde temos todo o novo merchandising, do qual faz parte esta t-shirt que hoje trago. E queria também pedir-lhe que no sábado esteja atento, portanto amanhã às 10 horas, esteja atento às nossas redes sociais, que vamos fazer uma transmissão em direto do lançamento da Scoot Athletics. Vai existir uma conferência de imprensa para explicar aquilo que vai ser o atletismo do Torriense. E agora então vou dar aqui início à minha entrevista com o Gonçalo Cruz. Gonçalo, obrigado por ter vindo. Um regresso ao Torriense, depois de já ter trabalhado aqui com o Filipe Moreira, como adjunto deste nosso grande clube. Curiosamente, está com o Filipe e regressa na altura em que o Filipe também volta aqui ao Sport Clube União Torriense. Vamos começar por aí. Quero perguntar-lhe como é que conheceu o Filipe, de que forma começaram a trabalhar juntos. Conte-nos um bocadinho o que anda à volta dessa história. Ora, foi, portanto, antes de mais, boa tarde. Foi na época de 2014, 2015, portanto eu tinha vindo para o Torrense tinha-me convidado, mas não era o Filipe, não era o Mr. Filipe Moreira o treinador, era o Mr. João Paulo, e estávamos ali a trabalhar há 2 semanas mais ou menos, e de repente mudou tudo. Mudou tudo. Como é hábito no futebol. Como é hábito no futebol, mudou tudo. Entrou o Mr. Filipe Moreira, e logo no dia, uns dias antes de entrar, teve a amabilidade e a simpatia de falar comigo, a dizer que queria continuar a contar comigo, apesar de não nos conhecermos, e pronto, e foi aí que nasceu um bocadinho a relação, que durou 2 anos. Uma pessoa com quem eu adoro trabalhar, já tive a oportunidade de trabalhar nos anos seguintes e por vários motivos nunca aconteceu, e a curiosidade de acontecer exatamente no mesmo clube passado uns anos. É a história da vida do futebol. É efetivamente curioso. Nessas épocas em que esteve no Torriense, não é? Portanto, na época 14-15, 15-16, sim. Que era, suponho, um clube diferente daquele que encontra hoje, mas já lá vamos. O que eu lhe queria perguntar era se nessa altura os objetivos eram tão ambiciosos quanto aqueles que tem hoje para si profissionalmente. Para mim? Em relação ao clube? Não, nada a ver o clube. Perdão. O clube mudou completamente, como acho que está à vista de toda a gente. Portanto, nós na altura, no primeiro ano que eu tive com o Mr. Filipe, tínhamos, que ele já teve a oportunidade até de dizer aqui no programa anterior, era uma equipa de miúdos com uma média de idades de 20, 21 anos, o orçamento era quase inexistente. No segundo ano mudou um bocadinho o paradigma com a entrada da nova administração, mas também com alguma falta de outras condições. O objetivo nunca foi subir de divisão, as condições nunca eram propícias para subir de divisão, havia muito mais dificuldades de trabalho, e para mim, claro que, passado estes anos, é muito motivante para mim voltar ao clube da minha terra, ao clube que eu gosto muito, trabalhar com uma pessoa com quem eu gosto muito, com objetivos ainda maiores, portanto é fantástico. São só nos objetivos que nota a diferença do clube em 2016 para hoje? Não, nada a ver a nível de... Está à vista toda, a nível de estrutura da organização, de pessoas, antes não tínhamos 2, 3, 4 pessoas a tratar das coisas, não havia equipamento para treinar, não havia bolas, era aquele campo que está ali atrás era um batatal com toupeiras e treinávamos ali, e hoje em dia temos aqui um relvado fantástico, outro relvado fantástico lá atrás, temos uma enorme quantidade de bolas, material, toda uma estrutura que ajuda os treinadores, ajuda os jogadores, que facilita depois o trabalho diário, não é? Coisa que nós, na altura, nós éramos treinadores, éramos tudo ali. Então, acho que o clube está a transformar-se para uma realidade profissional e só vejo o clube a subir no futuro próximo cada vez mais de nível. E é por isso que também cá está, não é? Para ajudar. Para ajudar. Gonçalo, iniciaram já os exames médicos este passado sábado e estamos já com treinos em grupos separados, cumprindo escrupulosamente todas as diretrizes da Direção-Geral de Saúde. A pergunta que lhe queria colocar era como é que se sente o grupo de trabalho e como é que se trabalha nestas condições? É assim, o grupo de trabalho está bem, está motivado, são apenas alguns dias de trabalho, com essas condicionantes de estarem separados em grupo, de não poder haver contacto. Não é fácil, no sentido, para nós treinadores temos que inventar outras formas de organizar o treino,
mas também é desafiante nesse sentido, porque apela à nossa criatividade. Claro. Para os jogadores é sempre complicado porque querem sempre dar um bocadinho mais, querem a jogar, querem ter contacto, querem mais velocidade, querem mais intensidade. É um jogo muito físico, não é? Pronto, então de vez em quando temos que colocar ali um travão, mas pronto, eles têm aceitado tudo sem problemas, compreendem a situação em que vivemos, não é uma situação fácil para ninguém, e nesse aspecto o futebol até passa para segundo plano. Esperemos nós que possamos começar a treinar o mais breve possível, normalmente, e começar a jogar e tudo mais, porque é para isso que os jogadores também estão aqui, para isso que nós estamos aqui, nós queremos mais, mas temos que pôr um travão de vez em quando. O que é importante é que se retome gradualmente a atividade também para termos os jogadores preparados para quando iniciar a atividade, não é? Exatamente, nós não estamos com pressa de querer começar já a treinar, a mostrar intensidade, não, nós queremos fazer as coisas gradualmente para quando chegar à altura de começarmos a treinar de facto com a normalidade, os jogadores estarem preparados, sem haver riscos de lesões, sem haver riscos mesmo para o futuro. Já vimos que tem então a experiência já do passado com o Filipe Moreira, agora este regresso, 2 épocas a trabalhar com o Mister. Como é que o caracteriza como treinador? Exigente, metódico, é uma pessoa que tem uma personalidade característica própria dele, peculiar às vezes, mas é um treinador que nós os dois na altura, quando nos conhecemos e depois com o passar do tempo, encaixámos muito bem, porque eu também sou exigente, eu também sou metódico e encaixei muito bem na forma de trabalhar dele. Claro que fui apanhando um bocadinho como é que ele queria, o que é que ele queria dali, pronto, fui encaixando ali e fui aprendendo também com ele, bebi muito dele. Mas é um treinador que gosta de essencialmente colocar as equipas dele a jogar, e acho que isso é fundamental para valorizar o jogador, para valorizar a equipa, e também, no meu entender, só jogando bem é que se está mais próximo de alcançar o objetivo. Mas é um treinador que tem ideias muito bem vincadas, sabe muito bem o que quer, sabe muito bem como é que o quer fazer, e não me lembro de ver uma equipa dele a jogar que não fosse nitidamente ali uma equipa. Filipe Moreira é nitidamente isso. Muito bem. Gonçalo, para um natural de Torres Vedras, é especial trabalhar na equipa sénior do Torriense? Claro, acho que esse é um dos principais motivos, para além de ser o Mister Filipe Moreira a treinar, esse é outro motivo para o qual eu vim para cá, porque sou de Torres Vedras, habituei-me a vir ao Manuel Marques ali naquela bancada, com o meu tio. Lembro-me daqui de ver um jogo com o Setúbal para a Taça, onde estive ali atrás daquela baliza, o estádio cheio, portanto, poder treinar, poder ajudar a equipa da minha terra é um motivo de orgulho para mim e de satisfação pessoal. Já cá tinha estado no passado, noutras condições, com outras condições de trabalho, estava no estrangeiro, estava numa situação confortável no estrangeiro, e quando o Mister me chama, ok Mister, vamos lá. Já vamos lá onde é que estava no estrangeiro, eu creio que era no Luxemburgo, não é? Mas já vamos ver sim, essa história. Sim. Essa história. Antes de irmos a essa história, obrigada por este testemunho. O Gonçalo fez a sua formação numa licenciatura em desporto no IPL em Leiria. Sim. Não é assim? Começou logo a treinar muito cedo? Comecei cedo, portanto eu fui para a faculdade em Leiria, não fazia a mínima ideia do que é que queria fazer. Fui para a faculdade, sabia que queria tirar desporto, mas não sabia se queria ser treinador, se queria ser... com que idade? 18 anos? Entrei com 20, entrei um bocadinho mais tarde. Sim. A matemática lixou-me um bocadinho. E então queria ir para o desporto, mas não sabia o que exatamente. Então eu tive ali os 2 primeiros anos da faculdade, vou para quê? Não sei. E no 3º ano tinha que ir para estágio, e onde é que eu vou para estágio? Vou para a União de Leiria. Vou para a União de Leiria, e nunca tinha tido contacto com... Nunca fui jogador. Joguei 2 anos, mas como treinador nunca tinha tido contacto com treino, com nada. E quando eu vou dar o meu primeiro treino na União de Leiria, nas camadas jovens, é que eu de facto, espera aí, é isto que eu quero fazer. E pronto, e foi a partir daí o bichinho. E onde é que se deu esse clique? É isto que eu quero fazer? Foi quando entro no relevado e começo, estava como adjunto, como ajudante ali, mas foi quando há o contacto, o exercício, os miúdos, 12, 13 anos, é este o meio que eu quero estar, não há dúvidas.
E depois foi trabalhando para isso, pronto, foi tentando seguir esse caminho. Aliás, no Leiria chegou a ser adjunto do José Domingas, não é? O antigo Sim, internacional lá. o grande Zé Aprendeu Domingas. muito com ele? Aprendi. Também eu estava numa idade em que precisava de aprender, portanto só queria absorver informação. Ele também não tinha, acho que também foi a primeira experiência dele como treinador foi essa, portanto ajudámos ali os dois também mutuamente, porque portanto, eu estava passado 2 semanas de entrar no Leiria, convidaram para ir para junto do Sub-17, dos juvenis, com o treinador José Rocha. Entretanto, passado também 3, 4 semanas, o treinador José Rocha sai, eu fico, entra o José Domingues e pronto, começámos ali a trabalhar e de facto foi também, apesar de ser a primeira experiência dele, uma pessoa que no final da carreira no Qatar trabalhou com Guardiola, que jogou com o Guardiola, tem-se que aprender alguma coisa com este tipo de treinadores e guardo essencialmente também a amizade que temos os dois e foi um bom início de carreira, digamos assim, foi um bom início de carreira. Começaram logo ali, depois subimos ali para o Sub-19 no ano seguinte, fizemos uma grande época no Sub-19 e pronto, ele depois seguiu o caminho natural dele para o Sporting. Eu também na altura não estava preparado para ir para esses patamares, reconheço isso, e depois voltei para Torres Vedras. É simples. Certo, e já vimos que em 2014 então regressa ou chega aqui ao Torriense, como já referimos, 2 temporadas com o Filipe Moreira, nos séniores e depois cheque para o Sub-15. Sim, exatamente, foi na altura... Portanto, uma experiência no Campeonato Nacional, sim, não é? Sim, como treinador Conta-nos principal. um bocadinho dessa experiência. Nessa altura o que se procurava era a manutenção, não é? Exatamente. Portanto, o Mr. Filipe Moreira, na altura, quando sai do comando técnico do Torriense, 3 jornadas antes do fim do campeonato, eu saí com ele também, por iniciativa própria, e depois o Torriense propôs-me na época seguinte ficar ao comando da equipa de iniciados Sub-15, uma equipe, pronto, que era também uma experiência que eu também queria para ter outro contacto, para ter outro contexto, e foi uma coisa, foi difícil, o objetivo era a manutenção, coletivamente falando era a manutenção, o clube não queria descer de divisão, e eu também cometi muitos erros. Estamos sempre a aprender, claro. Estamos sempre a cometer erros. Aliás, só não erra quem não faz. Exatamente, não é? E cometi muitos erros, muitos erros. E foi uma equipa que me deu um gozo imenso. E desses erros assim mais estratégicos, agora que refere muitos sim. erros, com certeza que se está a lembrar de algum. Lembro-me, fui exigente mais com eles. Okay. Fui exigente mais com eles no início. Não devia ter sido, porque estamos a falar de miúdos de 14, 15 anos. Que não é igual treinar séniores. Não é igual, eu vinha de outro contexto. Exatamente. Mas também senti que os miúdos, para aquilo que o clube queria deles, da parte de manutenção, eles não estavam preparados para alcançar isso se não fossem puxados até o limite. Mas eu puxei-os um bocadinho cedo demais. E então a primeira fase, nós fizemos uma primeira fase, se só bem erro, 8, 9 pontos. Uma coisa, estávamos ali na linha d'água. Mas depois aquilo começou a entrar em modo automático. Eles começaram a perceber, eu comecei a percebê-los melhor também. E aquilo depois acabámos a segunda fase com 30 e tal pontos. Aquilo era quem viesse ia, e foi um gozo imenso porque é tal coisa de treinar miúdos que vemos a evolução deles gradual. Sim. E para mim é fantástico. Eu não tenho essa coisa de treinar séniores, treinar miúdos, eu gosto de treinar todos. E é um espaço de tempo na vida em que se vê imensa evolução, não é? Vê-se até de crescimento. Sim, começamos com eles em setembro deste tamanho e depois, claro. depois já cresceram, é um prazer imenso. Já cresceram deste tamanho. É uma coisa brutal. Há pouco referia que vem então do Luxemburgo para a sua terra natal, treinar o clube da sua cidade. E portanto depois dessa experiência então de Torriense no Sub-15, vai então para uma experiência internacional. A Arábia Saudita e o Luxemburgo, não é? Comecemos pela primeira, Gonçalo. Treinou o Sub-18 no Al-Batin. Al-Batin. E consegue subir com a equipa até à primeira divisão. Como é que foi esta experiência? Passamos do Sub-15 para o Sub-18, num país completamente diferente. Num país completamente diferente, portanto, mais outro contexto completamente diferente e aí... uma cultura que é o oposto. Uma cultura, ali vamos ao desconhecido completamente. Então, e por mais que nós tentamos tirar informação do que é nunca estamos preparados. Pensamos que é uma coisa e chegamos lá e é outra. A primeira coisa foi ir de mente aberta, foi um país que me adaptei mais fácil do que eu estava à espera, passado ali 3 semanas estava completamente adaptado, até mesmo ao clima.
clima também difícil, primeira semana, mas depois o corpo habituou-se. Parece Torres Vedras em julho. Curiosamente, com 20 e poucos graus, eu tinha que pôr um casaco porque estava com frio. Passavam uns meses, porque o corpo depois habitua-se. Mas foi uma experiência que me ajudou imenso a crescer, não como treinador também, mas mais como pessoa. Porque acho que eu, pelo menos, acho que isso passou-se com muitos treinadores, voltam-me lá mais humanos. Gonçalo nessa altura? 29, pensou que era 29 anos. Voltamos de lá mais humanos. Damos valor a outras coisas na vida que nós não damos, porque lá vê-se muita coisa. Vemos pobreza, vemos riqueza, vemos muitos contrastes. E vemos outros valores que aqui não os pratica, muita gente não os pratica, eu inclusive. E vemos outros valores lá que é de facto, não é tudo mau lá. Não é tudo mau, Claro nem pouco mais ou menos, mas foi uma experiência que me fez crescer imenso como pessoa. Não tenho problemas em dizer que podia voltar lá perfeitamente, não me arrependeria. E como é que foi subir com a equipa? Foi bom porque foi a minha primeira subida de divisão em Divisorido, foi bom. Um campeonato difícil, onde fizemos 3 meses de pré-época, com muitas dificuldades. Como é que eu ia explicar? Não é fácil lidar com os árabes, no sentido em que nós queremos as coisas, o treinador português quer as coisas para hoje, para ontem, e o árabe 2, 3 dias, no fundo são 2, 3 semanas, portanto nós queremos as coisas para hoje. O espaço de tempo é difícil. E nós, a primeira coisa é, temos que nos adaptar, nós ali não somos ninguém, eles é que falam a língua deles, nós somos ali, somos convidados, temos de nos adaptar e temos que perceber o contexto onde estamos. A partir daí é mais fácil, porque se vamos entrar no conflito, foi isso que eu aprendi ali, se vamos entrar no conflito direto, saímos a perder, portanto foi uma equipa onde todas as semanas eles evoluíam, uma qualidade técnica fantástica, porque há aquele futebol de rua. Eles estão no deserto, estão a jogar, fazem campos, coisa que já uma resistência enorme, não é? Mas e qualidade técnica, estão o dia todo com bola, coisa que já não existe na Europa, porque já não há futebol de rua. Os meninos já estão confinados há muito tempo. Há muito tempo, é academias, é tudo, fruto da vivência da sociedade hoje em dia. E lá foi assim, foi com qualidade técnica fantástica, mas pronto, tinha que ceder em muita coisa. No campo não havia problema, ou seja, conseguia treinar sem problema nenhum, aprendia umas palavras árabes, eles aprendiam português também, coisas que eu não posso dizer aqui, e que eles diziam automaticamente nos jogos. Mas o que aprendeu em árabe pode dizer ou também não? Posso dizer, bola, cora. Como é que se diz bola? Cora. Eles já sabiam dizer torriense nessa altura? Mas já de vez em quando sabiam dizer bom dia, ou boa tarde, outras coisas também. E mais do que o treino, a partir do momento em que eu consegui relacionar-me com eles no sentido humano, era, mais uma vez, era automático. Eles faziam aquilo que eu pedia. Porque há um sentido de respeito na hierarquia ali, muito grande. Sim. Muito grande. Seja qualquer pessoa, se é um cargo superior, eles respeitam. Certo. Mas faltava aquela relação humana, o árabe com o árabe, a relação humana, o miúdo com o diretor, mas com o treinador já há uma outra proximidade. E ali o que eu tentei foi relação humana, e a partir daí as coisas resultaram bem. Claro que havia imensos problemas também durante o ano, mais fora do campo, ou seja, os diretores, presidente, mas dentro do campo as coisas funcionavam super bem. Como os dois uma vez disse quando foi para a Arábia, que eles diziam I love you, é igual. Eu todos os meses recebo mensagens, coach, I love you, coach, come back, volta. Porque são gratos, não é? São gratos, é tal coisa, quando eles gostam, aquilo é para a vida. É uma coisa, é impossível não se, aproveitando a experiência ali, sai-se de lá mais humano, é natural. É natural. Gonçalo, falou há pouco que é um país onde não se desafiam hierarquias, não é? Portanto, as hierarquias são muito respeitadas. São. E então, quando se tem o filho do presidente na equipa e não se coloca o filho do presidente a jogar, tem-se muito medo de ser despedido, não é? Tem-se. Aconteceu essa história. Estávamos num treino e o filho do presidente era meu jogador, bom jogador, capitão de equipa. E passou-se ali qualquer coisa no treino e ele e mais os outros 2 melhores jogadores da equipa saíram do treino. E eu disse ao meu adjunto, árabe, olha, mas o que é que se passa ali? Não te preocupes, eu vou chamá-los. E eles não vinham, o meu adjunto a que chamá-los e eles não vinham. Pronto, eu continuei o treino. E lá, passado meia hora, no final do treino, eles já vieram, mas não pediram desculpa. Vieram, mas não pediram desculpa. E eu, com o jogo no dia seguinte, o que é que eu posso fazer? Assim, ou não sigo os meus princípios
e convoco-os e jogam e perco o grupo todo aqui, porque eles sabem perfeitamente. Perde a liderança. Perco a liderança completamente. Ou continuo com os meus princípios, não os convoco e sou despedido amanhã. Pronto, simples. Ou hoje já, antes do jogo. Sofri pressões do diretor, por favor, você tem que pôr o Badr, o capitão, filho do presidente, a jogar. É importante, o presidente depois vem cá ver o jogo amanhã, como é que é? E eu mantive a minha, e até nós éramos mais portugueses lá, eu fui dormir para a cama, olha, eu vou já fazer a mala, porque vou já, porque assim eles depois pagam uma viagem, eu vou já, pronto. Conclusão, os diretores no dia seguinte nem se aproximaram de mim, tudo longe, estágio, almoço, fui eu e os jogadores que almoçámos, eles todos longe, porquê? Para quando o presidente visse, os diretores dissessem, nós não temos nada a ver com isto. Ninguém quer ser amigo do inimigo, não é? Isto não é comigo. E pronto, conclusão, ganhámos o jogo de forma fácil. E pronto, os mesmos diretores não queriam estar comigo, no final já era abraços e queriam beijos e tudo e mais alguma coisa. Os jogadores vieram pedir desculpa no final do jogo. Pronto. E a partir daí está tudo bem, começaram a treinar normal, mas perceberam que não podiam abandonar o treino sem avisar o mister, é tal coisa. Perceberam isso. Eles, como sentem que têm o estatuto na equipa, que se calhar com outros treinadores árabes podiam fazer o que queriam, porque é natural lá. E pronto, foi uma maneira de impor alguma autoridade e sentido de espírito de grupo, mas claramente correu o risco de ser despedido. E já sabia o que é que podia correr. O Gonçalo vem com uma mala cheia de histórias, para além de experiência, vem com uma mala cheia de histórias. Também sei, ou contaram-me, não é? Uma história de um jogo, de uma goleada de 7-0, que ao intervalo foi transformado num 3-0. Estou a dizer isto bem? Como é que isto é possível? Eu não sei quando chegou esta história, assim, se transforma um resultado no outro. É aquelas coisas que ficam marcadas. Portanto, nós estávamos a ganhar também de forma fácil ao intervalo e a equipa já tinha muitas limitações. E pronto, começa a segunda parte e nós marcamos mais um gol. E eu vejo um jogador deles a queixar-se, mas um aparado, vem a maca, vem isto, vem aquilo. E pronto, o jogador sai. E eles não tinham, acho que só tinham 1 ou 2 suplentes, pronto. E eles já tinham feito as substituições antes, não tinha mais ninguém para substituir. O jogador sai e eles ficaram com menos 1. Entretanto, a bola sai a jogar, nós ganhamos a bola, marcamos outro gol. Outro jogador, pronto. Conclusão, fizeram aquilo 4 vezes para ficarem com 4 ou 5 vezes para ficarem com 6 jogadores, para o resultado ficar só 3-0. Portanto, a mando do treinador e dos diretores de lá, é preferível dizer aos jogadores para simularem lesões e perder por menos, porque é menos vergonhoso. Pronto, e assim se dá a volta ao resultado. E pronto, é uma estratégia. Pronto, no final eu vi os meus jogadores a festejar e tudo mais. Ok, pronto. São outras culturas. É verdade. E a cultura, deve ser a cultura do mérito, não é? Ali, pronto, eles ligam muito ao resultado. Não são, sim, por mais que nós sejamos contratados lá para desenvolver o jogador, o que interessa é o resultado. Claro que nós queremos isso, mas se nós estamos ali com 3 jogos, ganhamos um jogo, corremos o risco de ser despedido. O mundo árabe é assim. E claro. É difícil. Gonçalo, falou há pouco que ainda recebe algumas mensagens do Mr. I Love You, comeback e essas coisas, e crianças de 12 e 13 anos a querem dar boleia. As crianças conduzem, é isso? Foi mais uma história? Foi mais uma, porque eu quando cheguei lá e vejo, e vou ao supermercado, à mercearia ao pé da minha casa, lá, e vi aquilo, umas grandes jipes e grandes carros, e vejo miúdos pequeninos a sair do condutor. Mas o que é isto? E fiquei com aquilo na retina, e no dia seguinte falei com um diretor lá, uma joia de pessoa, e perguntei, olha, mas isto é anormal? Sim, aqui cidade pequena não há problema. Riad, Jeddah, isso já é problema, a polícia aí pode... Mas aqui a partir do momento em que já os pais deixam... Chegam com os pés aos pedais, já conduzem. Pois é, isto eu não percebo, porque eram grandes... Então eu saía do treino e muitas vezes, porque nós éramos 5 treinadores, mas só tínhamos 2 carros, então de vez em quando íamos à boleia uns dos outros, ou esperávamos que alguém viesse-nos buscar, e então às vezes estava à espera, no final do treino, que alguém me viesse buscar, e havia os jogadores, não, coach, anda, e eu, não vou aí, e não, e eles insistiam, e depois é tal coisa, eles insistem e não se pode dizer que não, é uma ofensa. É uma ofensa dizer que não, então sim, ok, vamos, então e lá eu nos carros, alguns deles a caírem de podre quase, porque aquilo é carros rallies ali no deserto, e então miúdos de 12, 13 anos a conduzirem em altas velocidades por aquelas retas de deserto,
E eu ali, minha nossa, o que é que me vai acontecer aqui? Mas pronto, era uma prática normal. Lá. Sim, mas era sempre a direita, estava tudo bem. O problema é curvar. Apoiei as lombas, eles também tinham lombas grandes, muito complicado, mas pronto, é mais uma história. Foi mais uma história. Mais uma. Segue-se o Luxemburgo, não é? 2018 para o Luxemburgo. Sim. Esteve lá até à presente temporada, Sim, não é? sim. Portanto, regressou para vir aqui para o Torriense, passou por 3 clubes. Exatamente. Mondorf, Benfica e finalmente o Swift Esperance. Esta última uma equipa particularmente ambiciosa, não é? Sim, Tinha ali um sim. posicionamento e um objetivo de se tornar a maior potência futebolística do país. Sim. Conta-nos essa aventura, Gonçalo. Sim, foi do início ou é só esta da última equipa? Está cheio de histórias, conta aquilo que acha que é Não, interessante eu fui todos quando saí da Arábia Saudita, eu por motivos pessoais fui ao Luxemburgo passar uns tempos e não tinha, e estava a procurar continuar por fora, não tinha intenções de regressar a Portugal. E vieram-me depois com essa possibilidade de ir ali ajudar uma equipa da Primeira Liga do Luxemburgo, Mondorf, e eu, ok, vamos lá. E pronto, passou-se naturalmente assim, portanto comecei no Mondorf como analista dos adversários e treinador da equipa B. Passado 6 meses surgiu-me ali a oportunidade de ir para adjunto do Benfica, também na Primeira Liga. E depois também passado ali 1 mês, 2, o treinador vai embora. Eu também mostro solidariedade e quero ir embora também, mas o treinador e a direção pedem para continuar, pelo menos até arranjarem um substituto. Eu continuo, faço 4 jogos, ganho 2 e perco outros 2, vou embora, porque eles depois arranjaram o treinador. E depois este ano, esta época que passou, foi-me proposto então ir para o Swift Esperance, que é um projeto, foi provavelmente o maior projeto que eu tive até agora vir para o Torriense, porque também o Torriense é um projeto enorme. Portanto, era um projeto que uma equipa que estava na 2ª divisão do Luxemburgo, com cerca de 1,5 milhão de orçamento, portanto uma coisa completamente fora da realidade. Pronto. No Luxemburgo é possível. No Luxemburgo é possível, mas na 2ª Liga do Luxemburgo não. Portanto, foi uma pessoa que o antigo investidor do Dudelange, que é o campeão do Luxemburgo, saiu do Dudelange e veio para essa equipe, para o Swift, com o objetivo então de tornar o Swift a potência do Luxemburgo. E pronto, foi uma experiência brutal para mim, porque tive contacto com jogadores que jogaram Primeira Liga Francesa, Primeira Liga Bélgica, Segunda Liga Francesa, Segunda Liga Alemã. E foi nesse clube que foi fazer um estágio em Alemanha com umas enormes cargas de trabalho? Ou foi no Swift? Foi. Uma coisa de loucos, não é? Foi uma experiência que, pronto, é tal situação, tal como na Arábia nós temos de adaptar, ali eu também tenho que me adaptar. Nós fomos uma vez para um estágio, na Alemanha, 3, 4 dias, e chegamos lá e o treinador diz, vamos treinar hoje de manhã com calma, porque os jogadores estão cansados da viagem, está bem. À tarde, a mesma coisa, vamos treinar com calma porque está muito calor. Eu, ok, pronto, amanhã se calhar vamos treinar com intensidade. Estamos a falar de jogadores que já tiveram em níveis muito, muito elevados. E os jogadores vinham ter comigo, mas Gonçalo, não sei, eu vou tentar falar com o mister, mas não sei o comando. No segundo dia, a mesma situação, uns pequenos toques na bola e um futebol. À tarde, a mesma situação. Conclusão, tivemos o estágio todo a apanhar banhos de sol e a jogar futebol, e depois no início da época, a equipa... o treinador começou a dizer que a equipa estava mal fisicamente e eu tentei falar com ele, mas nós estivemos no estágio. Não, mas isso não é por causa disso. Mas está bem, mas tivemos 4 dias para preparar bem ao início da época. Tivemos a jogar futebol, você agora no início da época está a dizer que a equipa está mal fisicamente. Pronto, ali eu também não podia entrar a pé juntos, não é? Eu tinha de tentar ajudar da melhor forma, sem questionar o treinador, mas tentei ajudar da melhor forma, mas foi uma coisa que eu também nunca vi na vida, que é ir para estágio e fazer futebol. E pronto, no final, mais a meio da época, já ganhei também um bocadinho a confiança do treinador, expliquei-lhe um bocadinho como é que eu poderia ajudar, mas pronto, é a tal situação, nós temos que saber lidar com as pessoas da melhor forma, no meu entender, e não achar que sabemos tudo ou que somos donos disto tudo. Não, eu é que estou ali, não é o meu meio, vou tentar ajudar da melhor forma, mas foi mais uma história que aqui em Portugal era impossível acontecer, por exemplo, isso. E regressa a dominar o francês? Melhor, ça va bien, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux.
Gonçalo, e nessa experiência que teve no Luxemburgo também houve assim um despedimento no mínimo surreal, não é? Depois de ganhar na sua equipa, que era o M Benfica na altura, após uma vitória 3-0, não é? Foi mais uma, foi mais despedido. uma. Foi mais uma, fui convidado a sair. Não, foi tal como eu tinha dito, o treinador e a direção pediram para ficar até arranjarem um substituto. Eu sabia que estava ali a Na prazo. iminência. Pronto. O Benfica tinha 2 vitórias em 15 jogos e eu faço 2 vitórias em 4 jogos. E nesse jogo, nós ganhamos 3-0 a Etzela, fora de casa. E nesse jogo, normalmente lá, os jornalistas entram logo no relvado para falar com o treinador e não sei o quê. E eles começaram logo a falar comigo e perguntaram se eu ia ficar para o próximo ano. E eu disse, não sabia, isso era com o presidente, era com a direção, não era comigo. Não, mas nós falámos, e eles a falarem, não, mas nós falámos com o presidente ao intervalo e ele disse que você ia ficar para o garantido. Está bem, mas isso não, pronto, não sei, ninguém falou comigo, ninguém falou comigo. Pronto, estamos no balneário a festejar, porque nós tínhamos feito um pacto com os jogadores, se nós ganhássemos ali aqueles 3 jogos, nós estávamos em boas condições de garantir a manutenção. E estamos no balneário a festejar e o diretor esportivo chama. Olha, Gonçalo, vamos ter reunião ali daqui a 1 hora, vem ter com a gente, ali ao campo. E eu, ok. Eu pensava que seria por causa disso, algo do género. Continuidade, não é? E eu chego lá e eles dizem, olha, vamos buscar o treinador. E eu, ok. Mas quase me estavam a perguntar se eu achava bem. Eu estou, mas se vocês acham que tem que ir buscar o treinador, bom, não sou eu. Pronto, e perguntaram-me se eu queria continuar com o adjunto. Eu disse que não, porque tinha esse compromisso moral com o anterior treinador, que a partir do momento em que viesse outro, eu saía também, e saí. Pronto, mas depois de ganhar 3-0 fora, é um sabor agridoce, não é? Pronto, é mais uma história. É mais uma história para colecionar e para aprender, não é? Para aprender. Viver e aprender, viver e aprender. Gonçalo, estamos aqui no Torriense, não é? Como é que se dá este contacto para regressar aqui ao clube? Quem é que o contacta? Como é que se dá essa história? Foi o Mr. Filipe Moreira que me contactou diretamente, perguntou-me se eu iria continuar por fora ou não, no estrangeiro. Eu disse que não sabia, porque desta situação do Covid, não é? Do Covid estava tudo, como se diz, em águas de bacalhau, não é? Estava tudo incerto. Mas pronto, foi como eu falei anteriormente, o Mr. Filipe Moreira convidou-me diretamente e nem falámos de valores nem nada disso, porque quando ele me diz a dimensão do projeto, quando ele me diz qual é o clube e é ele que vai ser o treinador, portanto... São 3 variáveis determinantes, Mister, olha, eu queria continuar no estrangeiro, provavelmente era mais confortável para mim continuar no estrangeiro, mas também tinha uma dívida de gratidão para com o Mr. Filipe, porque ele já me tinha convidado 3, 4 vezes desde que saímos daqui e eu, por vários motivos, nunca fui. E eu, tenho que ir ajudar o Mister e pronto, eu tinha uma dívida de gratidão para com ele. E por ser este clube, se calhar se fosse outro clube, pensava duas vezes. Por ser este clube e por saber o objetivo que este clube tem, é mais do coração, é mais coração do que razão. É um bocadinho isso, aliás, falou bem que não eram os valores que estavam em causa. Não. Portanto, é muita emoção que aí está. A contar os dias, não, para os jogos oficiais e ver este estádio cheio. A contar os dias. Infelizmente não sabemos quando é que isso vai... E não temos data, não é? Não sabemos quando é que vai acontecer, não sabemos se vai haver público ou não, se vai haver algum, se vai haver pouco, se vai haver muito. Mas é o que nós queremos, o que nós gostamos é a competição, Mas nós mesmo que os jogos sejam à porta fechada, nós levamos sempre os jogos aos nossos adeptos, não é? Que fazemos a transmissão em direto de todos os jogos. Pronto, isso nem todos os clubes têm essa possibilidade, não é? E nesse facto o Torriense tem a proximidade com os adeptos fantástica, cada vez mais. Antigamente também não era assim, quando eu estive cá não havia essa proximidade que está a haver de há uns anos para cá. E se de facto não houver público, temos de saber contornar e sabendo que o público aqui é o 12º jogador, é ali para atacar para aquela baliza, quase que aquilo mete-se nas segundas partes, aquilo é sempre um golo ali. Mas de facto é o bichinho que alimenta os jogadores, é o jogo, é a competição, por mais que se treine, o que se quer é o jogo. É estar no palco de todas as emoções, não é? Exatamente. Gonçalo, para nos despedirmos, qual uma mensagem para os adeptos e para os sócios, alguma coisa que tenham para lhes dizer? Para os adeptos e para os sócios, eu gostava de dizer que nós vamos trabalhar muito para vos dar uma alegria que é ambicionada a subida de divisão, sabendo que temos outras equipas que também almejam isso, mas esperemos que vocês estejam aqui connosco para nos apoiar
e queremos fazer tudo para vos dar essa alegria e estejam connosco até ao fim, nos bons momentos, mas principalmente também nos maus momentos, porque isso vai acontecer. Os maus momentos é natural em todas as equipas, mas é nesses maus momentos que se faz a força de um clube, a força de uma região. E estejam connosco, seja do lado de fora, seja do lado de dentro, porque nós vamos fazer tudo para não vos desiludir. Força Torriense. Obrigada Gonçalo, Obrigado, por ter aceite. Eu gostei imenso da sua entrevista, fica já uma entrevista marcada, a entrevista de subida. Olha, espetáculo, fica marcado. Para contar as histórias que aconteceram na temporada e que levaram à subida. Se o Mister me deixar contar as histórias, de algumas dele eu conto. Exatamente, vai perguntando durante a época se essa história é ou não para contar. É ou não para contar. Vou-me despedir de todos, vou passar esta emissão com o Marco Castro, que já se encontra com o David Rosa, o nosso defesa direito, e é para lá que vamos agora. Obrigada e uma boa noite. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Uma semente junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que canta ao vento, o coração a cultivar. O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar. As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta-relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, ao seu lado para a vida. Obrigado, Teresa. Já tenho comigo aqui o David Rosa, defesa de direito de 30 anos, que este ano está de regresso ao Torriense, depois de cá ter estado nas temporadas de 2016-2017 e 2017-2018. E vai ser justamente pelo regresso que vamos começar. David, qual a sensação de estar de regresso ao Torriense? É uma sensação fantástica. Portanto, desde o primeiro convite que fiquei logo com o bichinho de voltar. E é fantástico poder voltar a um clube com a grandeza como o Torriense. Como é que tu foste recebido aqui no seio do grupo de trabalho? Fantástico, até agora tudo impecável, quer a nível coordenativo, quer a nível da equipa técnica, quer de jogadores. Portanto, o grupo até agora tem-se mostrado fantástico. Tu já conheces algum jogador do plantel? Sei que voltaste, o Wellington também voltou, portanto havia estado cá contigo, mas conhecias mais algum? Conhecia só de jogar contra. Portanto, Okay. algumas quesilhas engraçadas, portanto, que agora são meus colegas de equipa, mas é o futebol. Que imagem é que tu tinhas do Mister Filipe Moreira antes de trabalhares com ele e agora pergunto se essa imagem correspondeu à realidade? Sim, até agora sim, aquilo que sempre me disseram dele é que ele era extremamente exigente e extremamente perfeccionista com o processo de treino e até agora é isso que se tem demonstrado. Eu gostava de recuar aqui um bocadinho à tua primeira estadia no Torriense, que foram 2 excelentes temporadas para ti, e queria-te perguntar que balanço fazes dessas 2 primeiras temporadas de Torriense? Foi fantástico, tivemos aqui no primeiro ano uma experiência absolutamente inédita na Taça de Portugal e foi um balanço extremamente positivo. Um grupo de trabalho excelente, muitas das vezes as coisas podem não correr bem dentro de campo, mas se tivermos um grupo coeso, certamente as coisas estão mais próximas de correrem bem e é isso que é o mais importante. Aliás, nos 2 anos de Casa Pia que tu tiveste, era frequente sempre nas tuas folgas ver-te aqui no Manuel Marques a acompanhar a Torriense e ver alguns jogos, portanto ficaste de Torriense. Sim, certamente e sempre disse isso a todos os adeptos e mesmo à claque. Fiquei fascinado, nunca tinha estado num clube e até hoje nunca estive num clube com uma massa associativa como a do Torriense. É motivante para ti estar de regresso
novamente ao Torriense e desta feita com um projeto assumidamente mais ambicioso, a almejar voos maiores, é para ti motivante esse regresso? Para além de motivante, é gratificante, porque um projeto como este e contarem comigo, acho que antes de mais é de agradecer e no fundo é uma prova do meu valor enquanto jogador e é gratificante ver que as pessoas acreditam no meu valor para fazer parte de um projeto como este. E claro que estão todos focados na ideia de tentar este ano subir o Torrense à segunda Liga. Sim, claro que sim. O facto de subir vai ser uma consequência daquilo que vai acontecer Do trabalho, até ao lá. longo do ano. Claro que sim. Há aqui uma particularidade engraçada, vais ter a concorrência à partida do Fred Martins. Adivinha-se uma luta muito intensa ao longo de todo o ano. Que opinião é que tens sobre o Fred? Sei que é um jogador com muita qualidade e quando vi aqui ver o Torriense, nós normalmente estamos sempre um bocadinho mais atentos aos jogadores que jogam na nossa posição. Certo. Gosto muito dele a nível tático e a nível de intensidade de jogo. Portanto, acho que também me identifico com ele, portanto vai ser certamente Vamos evoluir os dois. Sim, Claro que e vão se calhar até inclusivamente ajudar-se mutuamente, não é? Sim, claro que sim. Claro. Recuemos agora um bocadinho até aos primórdios. Tu começaste a jogar futebol já ali por volta dos 14 anos, mas antes disso pergunto, como é que nasceu o bichinho? Bem, eu fiz durante muitos anos natação, durante 7 anos, até que de determinada altura disse ao meu pai: não quer fazer natação, quer jogar futebol. Pronto, e ele levou-me para uma escolinha de futebol e tive nessa escolinha de futebol muito tempo sem competição. E sinto que isso de alguma forma me atrasou no processo de aprendizagem. Então não nasceu na rua a paixão, naqueles jogos? Não. Nunca tive muito hábito de jogar na rua, só na escola, todos os intervalos, mas de resto não. E a dada altura, aos 14 anos, dá-se o salto para o Real Sport Clube, onde finalmente começas a jogar de uma forma mais séria, certo? Não, no Linda à Velha. No Linda à Velha. No Linda à Velha. Lá está. Quando tem que acontecer, acontece. Lembro-me que estava na escola, tinha um rapaz, um colega meu, que jogava no Linda à Velha e disse-me: olha, não queres ir fazer lá um treino? Claro que sim, sem problema nenhum. Pronto, disse ao meu pai: olha, quero ir experimentar. E ele: está bem, tudo bem. E acabei por ficar. Pronto, eles acabaram por gostar de mim e acabei por ficar no Linda à Velha e começou aí o meu percurso oficial. Mais tarde é que sai então a passagem para o Real, não é? Para o Real Sport Sim, Clube. depois do Linda à Velha ainda passei pelo CAC da Pontinha e depois o maior salto, sim, para o Real. E no primeiro ano de sénior, segundo vi, és treinado pelo Filipe Ramos, um ilustre torriense, o único atleta da história deste clube que se sagrou campeão do mundo enquanto atleta do Torriense. Foi bom trabalhar com ele, guardas uma boa memória disso. Ainda há cerca de uma semana falei com ele ao telefone. Foi uma experiência fantástica. Ele é uma pessoa incrível, extremamente trabalhador, mas também ele tem uma grande vantagem, que é o facto de ele ter sido jogador. Ele sabe como interagir com os jogadores, ele percebe o jogador. Ele só de olhar para nós, ele percebe logo aquilo que nós estamos a pensar, o que é que nós estamos a agir, de que forma é que vamos agir. E isso é fundamental para o nosso bem-estar. Ele consegue perceber isso e isso é brutal. Ele agora atualmente é selecionador de júniores e portanto está como peixe na água, calculo, não é? Sim. Ainda no outro dia estava a dizer que estivemos a falar ao telefone e eu meti-me um bocadinho com ele e ele está fantástico ali. Aquilo é a praia dele. Depois a seguir tens um percurso com 4 temporadas no Real, 2 no Casa Pia, uma no Atlético da Malveira. Esta época em que o clube alcança a sua melhor classificação de sempre no Campeonato de Portugal e ainda vão aos 16 avos de final da Taça, onde são eliminados pelo Feirense. Na altura, esta foi a tua melhor época de todas? Na altura, essa foi a minha melhor época. Posso dizer que sim, porque para já foi um grupo fantástico. E o primeiro grupo que eu tive, que trago para a vida. E eu acho que isso é de salientar. E depois, isso que nós conseguimos na Taça de Portugal também é fantástico. Nós temos conseguido e íamos conseguindo eliminar o Feirense. Tivemos 1-2 situações de golos isolados e que não conseguimos concretizar. Mas pronto, sim, posso dizer que foi até à altura o meu auge. Sim. A seguir, vens para o Torriense e tem também uma primeira época bastante boa, onde o clube disputa a fase de subida e cai na Taça de Portugal depois de uma excelente campanha. Cai na Taça de Portugal aqui, frente ao Desportivo Chaves, num jogo que, creio eu, não dá para esquecer, não é? Não dá esse, tal como também não dão os outros. Ainda há pouco tempo
estive a rever o jogo com o Nacional, com este estádio cheio. Incrível. Um ambiente fantástico. Dia de chuva, se bem me recordo. Sim, Dia de chuva, o campo estava um bocadinho alagado, mas fantástico quando o Pedro Bonifácio marca o golo. Ainda hoje me arrepio a ver aquele momento, a ver a reação dos adeptos, é uma coisa incrível. Essa experiência dá-te a certeza de que há aqui um gigante adormecido à beira sempre de explodir assim que a equipa e os resultados correspondam, ou seja, isto é um clube onde os adeptos são efetivamente bastante apaixonados e bastante fiéis. Sim, claro que sim. E aquilo que eu costumo dizer que é, quem faz o clube são as pessoas e os adeptos, não é? E o Torriense é especial de todos os clubes onde eu já estive, exatamente por isso. Tem uma massa associativa enorme. Lembro-me quando conseguimos passar à fase de subida, nós termos aqui os adeptos, chegámos meia-noite, 1 da manhã, ter aqui os adeptos todos. À porta do estádio. Sim, é uma coisa que nós dizemos, ainda não tinha vivido isso em lado nenhum. É uma coisa incrível. Recordas com saudade essa equipa do Torriense? Recordo com saudade, muitos deles mantenho contacto, muitos deles. Mesmo alguns jogadores que nós tínhamos na altura chineses, ainda mantenho o contacto, o que é engraçado. Um dia ainda vou à China visitá-los. Sabes que um desses com quem tu ainda mantens o contacto mandou-te aqui uma mensagem. Rosa, maninho, como é que estás? És um craque e acima de tudo és boa pessoa. Estou a brincar contigo, mano. Era só para desejar as mais felicidades. Vais voltar a uma grande casa que nós dois bem conhecemos, temos grandes recordações e que tudo corra bem neste ano, está bem? Meio campo de luxo. Regressas depois ao Casa Pia, vives uma época também de sonho, com subida de divisão e a conquista do Campeonato de Portugal, algo extremamente complicado. Como é que foi essa sensação? Acho que esse é daquele tipo de coisas que nós nunca esperamos que nos aconteça a nós. Até porque esta competição é absolutamente... Sim, tantas equipas, muita equipa. Depois quando chega sempre à fase final, em conversa com muita gente, aquilo que tu vais retirando é que as equipas favoritas são as do Norte, o que curiosamente as do Norte começam a cair nessa fase, e é uma experiência que não há muitas palavras para descrever, e mesmo vivendo, as coisas acontecem no momento. O dia passou tão rápido, não sei, não consigo expressar por palavras aquilo que é sentido. Curiosamente, uma conquista frente, quando venceram no Jamor, venceram o Filipe Moreira. Verdade. Nos penaltis. Sim, é verdade. Curioso. Sabes que um desses companheiros também de conquista também te deixou aqui uma mensagem que eu vou partilhar contigo. Meu querido irmão, passo aqui para dar um grande beijinho, dizer-te que te amo muito e te desejo a maior sorte do mundo neste teu novo desafio. Tenho a certeza que tudo vai correr bem porque tu és um guerreiro e sabes que vou estar sempre aqui para te apoiar. É especial. Vocês têm uma boa relação? Muito. São muito amigos. Sim, imenso. O Abel também esteve aqui no ano passado e portanto também conhece bem aqui o Torriense. É verdade. Acreditas que podes repetir o feito aqui com o Torriense? De subida? De subida? Esse feito que foi conquistado no Casa Pia, achas que podes replicá-lo aqui? Acredito que sim, acredito que, quer dizer, eu também não entro num projeto desta grandeza a não acreditar que isso é possível, não é? Portanto, nós temos que acreditar que a nossa equipe e que o nosso grupo de trabalho, isso está ao nosso alcance. E pela qualidade, não só dos jogadores, mas também da equipa técnica e todo o projeto que está envolvido, acho que temos condições para que isso aconteça, sem dúvida. Muito bem. David, agora vamos falar um bocadinho do David fora do campo. Tu tens um percurso interessantíssimo. Tens um projeto chamado LX Sports Lab e eu ia-te perguntar se nos queres contar um bocadinho no que é que consiste esse projeto. Ok, esse projeto é também estou dentro desse projeto com um grande amigo meu, que é o João Coito, fisioterapeuta de renome. Pronto, e o nosso objetivo, isso trata-se de uma clínica de reabilitação e de performance desportiva, e o nosso objetivo... Situada em Lisboa, certo? Situada em Lisboa, okay. Sim, na zona de Alfragide,
E o nosso objetivo é só alguns atletas que tenham tido lesões, nós darmos um foco um bocadinho maior, que nós sabemos, e como estamos os dois dentro do futebol, sabemos que muitas vezes isso não é possível. Portanto, nós tratamos da reabilitação, quer fora do campo, quer dentro do campo. Fazemos essa transição que muitas vezes no clube não é fácil. A nível de performance, é avaliar os jogadores, procurar expectativas dos jogadores e objetivos dos jogadores, muitas vezes também dos empresários e dos pais, temos que gerir essa situação, e depois procurar aumentar a performance deles, maioritariamente para que eles não tenham lesões, porque nós sabemos que para os clubes o jogador mais dispendioso é aquele que está lesionado. E o jogador nunca quer estar lesionado. Claro, se estiver lesionado não consegue mostrar o devido valor. Portanto, o nosso objetivo é que eles tenham o máximo rendimento possível sem lesões. Vocês têm com todo o tipo de conhecimento, inclusive eu estive a pesquisar, tiveram o Daniel Carriço com vocês. É motivante também perceber que atletas de topo, não é, internacionais, reconhecem o vosso trabalho e vos procuram no sentido de conseguirem atingir os seus objetivos? Sim, claro que sim. Eu acho que uma das nossas políticas e aquilo que nós defendemos é tratar todos os jogadores por igual. Ou seja, a nós não nos interessa se o jogador é internacional, claro, não é internacional. Claro. Nós tratamos todos os jogadores da mesma forma. Obviamente, não posso mentir que isso é uma montra, portanto isso é extremamente gratificante, mas temos outras coisas também gratificantes, como por exemplo recebermos mensagens de atletas que jogam na Distrital a dizer muito obrigado por todo o empenho, eu sinto-me como se fosse jogador de Primeira Liga. Portanto, isso é o mais gratificante. E é giro ver a evolução de ambos os jogadores e sabermos que nós tivemos uma mãozinha nessa situação. Acreditas que de alguma maneira podes ajudar também os companheiros aqui do Torriense no sentido de ajudá-los com esse conhecimento que tens na otimização da sua performance desportiva? Aqui passa um bocadinho só pela... Eu não gosto... sei a minha posição aqui dentro, aqui sou jogador. Se alguém precisar de alguma coisa, sabem que tem aqui uma porta aberta, claro que sim, mas deixo isso para a equipa técnica. E nem sequer vais ter a tentação de dar ali uma dicasinha ao preparador físico de um ou outro exercício que possa ser mais... Não, nada. Dentro do contexto de treino nunca. Se um dia quiser sentar para beber um café, lanchar, isso sem problema falamos abertamente. Agora, não me meto dentro do processo de treino. Além disso, tens outros passatempos, aliás, isto não é um passatempo, isto é uma atividade mesmo profissional. O que eu falava é, esta atividade profissional, tens passatempos, gostas muito de ler, gostas muito de estudar. Sempre foi um interesse que tiveste desde miúdo ou é algo que tu cultivas agora numa fase mais adulta da tua vida? Na verdade, eu sempre fui um aluno mediano, sempre, até chegar à faculdade. A partir do momento em que cheguei à faculdade, comecei a ser um aluno um bocadinho acima do mediano, porque comecei a estudar aquilo que me interessava. E isso é curioso. Neste caso foi... Eu fui para a FMH, Faculdade de Motricidade Humana, tirei licenciatura em Ciências do Desporto e mestrado em Treino Desportivo com especialização em futebol. E como comecei a estudar coisas que gosto... Quando chegaste à tua praia, não é? Quando cheguei à minha praia comecei a estar mais interessado. E desde então tenho vindo sempre a estudar isso. E também gosto de estudar outras áreas. A área da ciência, gosto muito de procurar artigos científicos, gosto muito de estudar, por isso. Ou seja, sempre tiveste a plena consciência de que há uma vida paralela à carreira do desportivo, não é? Sim, claro que sim. Eu acho que também sempre fui um jogador muito consciente e sempre fui um jogador que eu tinha consciência de que posso atingir um patamar interessante, mas nunca vou atingir um patamar que me dê para fazer vida disto. E eu acho que isso é o mais importante, é o nós tomarmos consciência, não deixarmos de acreditar, não deixa de ser um sonho, mas nós pensarmos um bocadinho para além do futebol. Eu acho que isso é o fundamental. No fundo, ter os pés assentes na terra e ter uma postura realista em relação à carreira. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Além disso, também sei que gostas muito de tocar piano, que é também um interesse interessante. Praticas muito, é uma formação que vem desde criança, como é que surgiu isso? Nunca tinha tocado na vida, decidi aos 29 anos é que me deu para isto. Aquilo que aconteceu foi, eu sempre gostei muito de música, muito, e gostava de aprender a tocar um instrumento. Até que a determinada altura estava em conversa com um amigo meu e ele assim, mas porquê que tu não começas? Porquê que não vais à procura de um professor? E, ok, olha, é hoje. Pronto, tivemos os dois, naquela altura há coisas que são cliques.
naquela altura a falar com ele, entramos em contato com o professor, pronto, e depois comecei a aprender. Portanto, eu toco piano há cerca de 1 ano, não pratico muito, agora não tenho tido muito tempo, a quarentena foi fantástica por isso, tocava todos os dias e gosto muito de tocar e gosto muito de ouvir. Eu vou-te confessar que estive à beira de instalar uma aplicação aqui para te pôr aqui a tocar um bocadinho, só que nenhuma delas era assim muito simples, então acabei por não avançar. Que sorte! Estava com vontade de desafiar isso. Fantástico. Mais alguma coisa que faças para ocupar os teus tempos livres que seja, que gostes? Cinema, passear, viajar? Como é que tu ocupas os teus tempos livres? Viajar, adoro viajar, não tenho tempo. Porque, por exemplo, quando o futebol acaba, temos sempre um período de 2 meses de férias, é sempre o período de maior adesão no projeto que eu tenho, com o João de preparação dos jogadores para Porque eles naturalmente usam esse tempo para se prepararem. Sim, claro. exatamente. Portanto, procuramos ali cimentar algumas lacunas que eles tenham, portanto, esse é o período de maior adesão. A nível de tempo livre durante o dia, não tenho muito também. Não estou sempre, neste momento tenho os treinos de manhã, portanto vou dar os treinos à tarde e ajudar atletas à tarde. À noite gosto de ler um bocadinho, de estudar e depois é ir dormir para acordar no dia seguinte para ter treino novamente. Exatamente. Muito bem, David, nós estamos aqui a chegar à parte final da nossa entrevista. Vou-te lançar apenas aqui umas questões de resposta curta, ok? O Torrense é um clube? Fantástico. Se eu pudesse pedir uma coisa aos adeptos do Torrense era? Continuem a apoiar-nos. O jogo da minha vida foi? A final, no Jamor. O meu defesa de direito de eleição é? Dani Alves. O meu melhor gol de sempre foi? Essa tens de ter cuidado, que eu não tenho muitos golos como sénior. O meu melhor gol foi o meu último gol, contra o Sporting de Ideal. Se o Torrense subir divisão, prometo que? Prometo que continuo cá. David, muito obrigado e muitas felicidades para toda a temporada. Obrigado, Bel. Okay? E pronto, chegou assim ao fim mais uma edição da Hora Azulgrana. Relembro, amanhã a partir das 10 horas, não perca a conferência de imprensa de apresentação do Scoot Athletics. A mim resta despedir-me, desejar-vos um excelente fim de semana e também uma excelente semana. Até à próxima sexta.